da manhã. É um prazer estar convosco. Já no sábado passado à tarde eu tinha dito que era realmente um prazer e agradeço do fundo do coração a todos aqueles que, os anciãos, o pastor Graça, que na minha ausência prolongada tiveram o cuidado, e a todos os irmãos e irmãs tiveram o cuidado não só de dirigir os trabalhos da igreja, como de orar por mim. Na última quinta-feira eu tive a oportunidade de ter mais uma consulta de avaliação e o médico foi assim bastante humorístico. Ele dizia assim: olha, eu tenho muito gosto em vê-lo, mas vou-lhe já dizer, não gostaria de o ver cá para o próximo ano, nem de o ver cá daqui a 5 anos, nem daqui a 10 anos. Agora não está nas minhas mãos, está nas suas. De maneira que deu-me uma alta com muitas recomendações. Há coisas que eu já não posso fazer mais, como, por exemplo, jogar voleibol. Finito. Se vocês quiserem jogar voleibol comigo, teremos todo o prazer de nos vermos numa piscina qualquer. Mas fora de uma piscina não há voleibol para ninguém. Mas há outras coisas que nós podemos fazer com a graça de Deus. Há, no entanto, outras situações em que nós às vezes nos podemos ver envolvidos. Eu gostaria de pedir ao Tiago que pudesse projetar uma das histórias que mais me impressionou nos últimos tempos. É uma história que veio na revista National Geographic de setembro de 2018. Vocês podem ver as fotografias desta história no site da National Geographic neste mês, setembro de 2018. São fotografias impressionantes. Elas contam-nos a história trágica de duas pessoas. Uma jovem de 21 anos, de nome Katie Stubblefield, e uma outra 10 anos mais velha, Andrea Schneider. Esta é a Katie Stubblefield. Ela tinha esta cara, neste momento. Se vocês forem ao site da National Geographic, veem esta face em diversas posições muito mais nítidas do que aquilo que eu vos mostro aqui, mas também não vos quis assustar esta manhã. Katie Stubblefield era assim. Aos 18 anos, esta jovem, no dia 25 de março de 2014, aos 18 anos de idade, ela estudava em Owensboro, no estado do Kentucky, e apanhou o telemóvel do namorado. E no telemóvel do namorado, ela viu uma série de mensagens de uma outra mulher. E esta jovem, o primeiro impulso que ela teve foi confrontar o namorado. Em lugar disso, ela foi levar o telemóvel e acabou o namoro. Nem sequer o confrontou. Foi para a casa do irmão e na casa do irmão, Robert, ela andava de um lado para o outro e estava visivelmente transtornada, de maneira que o irmão telefonou à mãe, para a mãe vir depressa porque alguma coisa não se passava bem. E ainda ele estava a fazer o telefonema, já ela se tinha refugiado na casa de banho com a espingarda de caça do irmão, calibre 308. Encostou a espingarda de caça ao queixo, premiu o gatilho. Quando o irmão arrombou a porta da casa de banho, encontrou-a estendida no chão, uma poça de sangue à volta e a cara completamente desfeita. Claro, levaram-na para o hospital. No hospital, eles procuraram de imediato, a primeira coisa a fazer foi estabilizá-la. Ela tinha o crânio voado e o cérebro à mostra. Literalmente o cérebro à mostra. A face tinha desaparecido, quase literalmente. E 5 semanas mais tarde, os médicos começaram então a cirurgia. As diferentes cirurgias para a procurarem ajudar. Na consequência desta tentativa de suicídio, ela perdeu a testa, o nariz, a boca, exceto os cantos dos lábios, e grande parte dos maxilares. E, portanto, uma equipa de 15 pessoas, uma equipa multidisciplinar de 15 pessoas, entre endocrinologistas, especialistas dos ossos, cirurgiões estéticos, etc., tentaram fazer o melhor que eles puderam. Para lhe recompor uma parte do queixo e do lábio inferior, usaram um pedaço do tendão de Aquiles, usaram também para o maxilar inferior um pedaço de titânio, mas a face que lhe deram foi aquela que vocês viram no início. Não havia mais que a medicina naquela altura pudesse fazer por ela. De maneira que, com o tempo, Katie foi-se habituando a
da face. E ela, humoristicamente, referia-se a esse seu segundo rosto como Shrek. Ela era o Shrek. Até que, no dia 4 de maio de 2017, esta mulher de 31 anos, Andrea Schneider, morria vítima de uma overdose. E agora a medicina tinha a possibilidade de fazer um transplante de face. E, portanto, foi esta face que vocês estão a ver aqui, desta mulher de 31 anos, que foi retirada numa operação que demorou 16 horas. Eles retiraram minuciosamente a face. A Katie estava do outro lado. E depois eles transplantaram a face desta senhora na face de Katie. Removeram o que eles tinham criado à volta e demoraram mais 15 horas. No total foram 31 horas de cirurgia para várias equipas de cirurgiões. E ela ainda passou por mais 3 outras operações. E a equipa da National Geographic esteve durante 2 anos a fotografar e a documentar esta circunstância. Hoje em dia, Katie procura, na faculdade, convencer outros jovens que algum dia pensem em suicídio, em retirarem daí as ideias. E, portanto, ela tem em si própria a experiência do que é destruir uma face. Hoje eu pensei falar-vos de face. E falar-vos face a face. Como dizia a célebre música The Story, de Brandi Carlile, todas as linhas que se veem na face contam a história de quem nós somos. As histórias pelas quais passamos. Contam as lutas que nós travamos. A face é a primeira linha de apresentação da minha pessoa. De todos nós que temos um nome, é ela que nos identifica com quem nós somos. Eu imagino esta moça Katie. Ela tinha uma face com a qual durante 18 anos ela conviveu, que era ela própria. Durante alguns anos conviveu com outra face. Foi o resultado de uma má escolha. E agora está a conviver com uma face que não é a sua. E à qual ela tem que adaptar para o resto da sua vida com o nome que ela é, com a identidade que ela é numa outra face. Através das nossas faces, nós transmitimos emoções e transmitimos sentimentos. Mas o que é que nós podemos dizer, por exemplo, da face de Deus? A Bíblia utiliza muitas vezes a palavra face para descrever as atitudes íntimas das pessoas. Por exemplo, Caim, quando ele ficou zangado por Deus não aceitar a sua oferta, a Bíblia diz que lhe descaiu a face. Sinónimo dos sentimentos que o afetavam nesse momento. Vamos ver com o que é que se parece a face de Deus. Esta manhã eu queria vos levar justamente ao encontro das passagens bíblicas que nos falam da face de Deus. E vamos, em primeiro lugar, ver uma passagem que encontramos no livro do Êxodo, no capítulo 33. Livro do Êxodo, capítulo 33. E vamos aos versículos 17 a 20. Êxodo 33, versículos 17 a 20. Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos e te conheço pelo teu nome. Então disse Moisés: rogo-te que me mostres a tua glória. E respondeu-lhe o Senhor: eu farei pousar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não poderás ver a minha face, pois homem nenhum pode ver a minha face e viver. Estamos num contexto em que o povo de Israel tinha pecado e, portanto, Deus vai dialogar com Moisés e Moisés vai dialogar, interceder junto de Deus por aquele povo. E Moisés diz-lhe qualquer coisa: Senhor, eu gostaria de ver a tua glória. Por outras palavras, traduzindo isto, eu gostaria de ver a tua face. Já nos comunicamos há tanto tempo. E Deus diz-lhe uma coisa estranha.
E isto é estranho na Bíblia. Quando nós procuramos na Bíblia pela expressão a face de Deus, a primeira coisa que nós encontramos é que Deus não mostra a sua face. A face de Deus é uma incógnita. E além de não mostrar a face, ele proibiu que se fizesse qualquer representação da sua pessoa que fosse passível de ser adorada. E a Bíblia dá várias razões para isso. Primeira razão, qualquer imagem de Deus seria falsa, pela simples razão que nunca nenhum ser humano viu a Deus. Segunda razão, qualquer representação de Deus corresponde a uma ideia humana da divindade e, por isso, é uma ideia meramente humana. Terceira razão, qualquer imagem é inoperante e estática. Quarta razão, uma imagem aprisiona o conceito do divino. O divino passa a ser aquilo que a imagem representa. É por isso interessante que quando vocês veem a imagem de santos, têm santos com os mesmos nomes para diferentes funções. Porque aquela imagem representa apenas aquela determinada função. E depois, última razão, uma imagem aprisiona o homem na imagem que ele faz acerca de Deus. Ora, Deus quer que o ser humano seja sempre livre e disponível. E na Bíblia nós encontramos então este famoso paradoxo. É que na ausência da face, na ausência da imagem, o ser humano abre-se ao divino. Enquanto que quando o ser humano tem uma face da divindade, ele fica encerrado naquilo que é humano. E este é o grande paradoxo. Mas não deixa de ser interessante que esta ausência da face deu muito que falar aos judeus. E eu não sei, mas a imagem desapareceu. Tiago, tu importavas-te de colocar aqui, porque podes passar para a próxima. Vamos justamente ver aqui uma imagem que é um grafite que existiu na cidade de Roma entre o século I e o século III da nossa era. Este grafite tem uma história. Ainda antes deste grafite ter sido composto, um senhor chamado Ápio, que era um filósofo grego, criticava os judeus por várias coisas. E uma delas ele dizia: os judeus têm vergonha de mostrar o seu Deus. Não têm uma face de Deus como nós, os pagãos, temos. Porque a face do Deus dos judeus é de burro. E Flávio Josefo, um historiador contemporâneo de Jesus Cristo, Flávio Josefo escreveu muitas obras. Uma delas foi uma obra chamada Contra Ápio. Contra Ápio, para justamente desmistificar aquilo que ele tinha escrito acerca dos judeus. Ora, entre o século I e o século III, nós encontramos este grafite numa das paredes da cidade de Roma. E o que este grafite diz aqui é uma coisa muito simples. É um cristão a adorar Jesus Cristo e diz por baixo: Alexamenos adora o seu Deus. Ou seja, os gentios, os pagãos, transferiram depois para os cristãos o mesmo insulto que Ápio tinha feito contra os judeus. E, portanto, a ausência da face de Deus incomodou durante muito tempo quer judeus, quer cristãos. No entanto, nós podemos nos perguntar, se por acaso nós pudéssemos fazer uma imagem física de Deus, que imagem seria a mais adequada para o expressar? Se ele fosse masculino, rever-se-iam as senhoras nele. Se ele fosse feminino, os homens levá-lo-iam a sério. Se ele fosse idoso, agradaria aos jovens. E se ele fosse jovem, achariam que ele teria a idoneidade e a sabedoria suficientes. Além disso, se Deus tivesse uma imagem humana, qual deveria ser ela? Europeia? Nórdica? Africana? Asiática? Seria melhor a de um ocidental ou a de um oriental? Seria melhor a de alguém civilizado ou a de um nativo? E justamente poderíamos continuar por aí fora. Daí que a ausência da imagem da face de Deus sustenta uma coisa incrível. Cada cristão, cada religioso, cada crente
deve fazer em si próprio a imagem correspondente à relação que ele tem com o seu Deus. E é por isso que nós encontramos uma coisa interessante no hebraico. Sabem que no hebraico, uma das palavras para face é panim. Mas panim é um plural masculino. E, normalmente, face é um singular. Porquê é que o hebraico, cuja palavra panim aparece nas suas variedíssimas formas mais de 2000 vezes, aparece como um plural? Talvez uma das razões seja que a face pode tomar muitas expressões. Ora, neste livro do Êxodo e nesta passagem que nós lemos neste capítulo 33, por exemplo, nos versículos 15 e 16, nós vamos encontrar a palavra panim já não a significar face, mas a significar outra coisa. Versículo 15 e 16 deste capítulo 33 de Êxodo. Então Moisés lhe disse: se a tua presença não for conosco, não nos faças subir deste lugar. Como se saberá que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares conosco, de modo que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? No versículo 15, o que é que diz a vossa tradução? Todas as traduções dizem presença. Presença? Pois é a palavra panim que lá está. Literalmente, o que Moisés está a dizer é: Senhor, vem com a tua face. Que a tua face não nos deixe de maneira nenhuma. Só que para o tradutor, e muito bem, ele traduz esse desejo de Moisés pela palavra presença. E porquê? Porque Moisés sabia que mesmo que o povo de Israel nunca tivesse visto Deus, mesmo que ele, Moisés, nunca tivesse visto Deus, toda a identidade deste povo se resumia a uma face que os olhava, a uma face que eles não podiam descrever, a uma face que era a segurança, a proteção e a garantia do sucesso deste povo. A face de Deus ilustrava justiça. Deus diz-lhes, respondeu-lhe o Senhor, e é por isso qual é a palavra que aí está: a minha panim, a minha face irá contigo e eu te darei descanso. A face de Deus, a face de Deus é o que permite ao próprio Moisés estar descansado, estar tranquilo, ter garantia do sucesso desse empreendimento. No livro de Deuteronômio, vamos encontrar uma outra característica entre os versículos 37 e 38. E diz-nos assim: porque amou teus pais e depois deles escolheu a sua descendência, tirou-te do Egito com a sua presença e com a sua grande força, ou seja, com a sua panim, para desalojar de diante de ti nações maiores e mais poderosas do que tu e te introduzir na sua terra e dá-la em herança a ti, como hoje se vê. Aqui o autor faz uma coisa que é muito normal em hebraico. Associa duas ideias cujo significado é o mesmo. Associa a ideia de presença à ideia de força. A ideia de face à ideia de força. Para sublinhar justamente que a face de Deus, relembro, a face que não se vê, mas que está presente, é aquela que constitui a força, a história, o motor daquele povo. Aquele que justamente acabará. Deus não diz a Israel que é Israel que vai desalojar as nações. Deus diz: é a minha face, é a minha presença que vai desalojar as nações diante de ti. E quando os irmãos, vocês estão a ler Deuteronômio, quando nós passamos ao livro de Juízes, nós percebemos que aquelas nações tinham um elemento que o povo de Israel não possuía. Hoje em dia, tal como na Antiguidade, as nações que têm a tecnologia maior são aquelas que têm mais possibilidade de ganhar a guerra.
Ora, as outras nações possuíam um elemento que o povo de Israel não possuía, era o ferro. Israel não tinha ferro. E quem tinha a tecnologia melhor ganhava a guerra. Os outros tinham ferro, tinham um metal superior e, portanto, tinham todas as chances de ganhar a guerra. E Deus diz a Israel, não te preocupes com a tecnologia, é a minha face. A face que tu não vês. É a minha face que vai lutar por ti. É a minha face que vai desalojar até aqueles que têm a maior tecnologia. Até aqueles que têm todas as chances de ganhar justamente a guerra. A face de Deus marca também aquilo que Deus é e a maneira como Ele olha para aquilo que nós fazemos. No livro de Levítico, no capítulo 20 e nos versículos 2 e 3, livro de Levítico, versículos 20, versículos 2 e 3. Quando o povo de Israel está a fazer a enumeração das leis que deveriam ser as penas por diversos crimes, nós encontramos esta afirmação, Levíticos 20, versículos 2 e 3. Também dirás aos filhos de Israel, qualquer dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que der dos seus filhos a Moloque, certamente será morto. O povo da terra o apedrejará. Porei a minha face contra esse homem, e o eliminarei do meio do seu povo, pois dando os seus filhos a Moloque, ele contaminou o meu santuário e profanou o meu santo nome. Nesta passagem, por muito dura que ela seja, ela mostra-nos uma coisa simples, mostra-nos como é que a face de Deus, ou seja, como é que Deus lida com o pecado e como é que nós lidamos com o pecado. Os povos vizinhos de Israel, entre as suas adorações, uma das práticas que eles tinham era darem normalmente os filhos em sacrifício aos seus deuses. E Deus diz a Israel, nunca farás aquilo que os outros povos fazem. E desta maneira, Deus queria dizer uma coisa que com o tempo foi passando diluída. Com o tempo passou-se a aceitar que o mal, o pecado, faz parte do desenvolvimento do ser humano. É normal. E o que Deus está a dizer aqui, noutras palavras, é o seguinte: o pecado não é normal. O pecado não é necessário. O pecado não faz parte do desenvolvimento do ser humano. O pecado é uma coisa que eu aborreço, que a minha face aborrece. E por isso Deus diz, eu porei a minha face contra o homem que fizer estas coisas. Meus irmãos, a face de Deus significa a presença de Deus. A face de Deus significa, como nós veremos daqui a pouco, coisas extraordinariamente boas, mas significa, sobretudo, a maneira pela qual Ele nos guia, a maneira pela qual Ele nos orienta. E significa que Ele está disposto a afastar de nós o elemento mais corrosivo da nossa existência, que é o pecado, mas que Ele não pode conviver com esse elemento corrosivo. O pecado e Deus são duas forças diametralmente opostas. São ambos corrosivos. Deus é corrosivo para o pecado. E o pecado é corrosivo para a santidade que Deus representa. Há ainda mais uma passagem que é interessante, que todos nós conhecemos. Todos nós lemos esta passagem. Aliás, eu gosto tanto desta passagem que eu, durante este tempo que tive de cama, vocês imaginam, enquanto eu tinha dores, não tinha grande prazer em cantar, nem ler, nem nada. Mas depois, quando as dores se foram embora, eu tinha que fazer umas marchazinhas e depois, claro, tinha que me deitar. Passei a ler algumas coisas e, sobretudo, passei a ler alguns trechos da Bíblia cantados, em hebraico. E é giro. A letra é espetacular. Quando vocês se habituam à sonoridade, é bonito. E uma das passagens que eu li foi esta, que vocês todos conhecem. Números 6, versículos 23 a 26. Em hebraico é de tal maneira giro que isto repete-se muitas vezes. Infelizmente no nosso texto não se repete tantas. Mas repete-se. É aquilo que nós chamamos a bênção sacerdotal. Vocês conhecem quase de cor e salteado. Tem em Números 6, versículos 23 a 26.
E Deus disse assim, diz a Arão e aos seus filhos, assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes, vamos lá, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor, sobre ti, levante o seu rosto e te dê a paz. O que é engraçado, não sei se vocês já fizeram este exercício, é perceber o que é que isto quer dizer. Nós decoramos as coisas e depois deixamos de perceber o que é que elas querem dizer. Mas esta oração sacerdotal tem correspondência noutras passagens da Bíblia. E essa correspondência, só para vos tirar algumas curiosidades, vocês podem vê-las, por exemplo, no Salmo, vamos ler um Salmo, no Salmo 31, versículo 16, para ver o que é que os elementos desta oração significam. Salmo 31, 16. Fazer resplandecer o seu rosto sobre mim significa eu estar a pedir a Deus o quê? Salmo 31, 16. Salva-me. Senhor, faz resplandecer o teu rosto sobre mim. Salva-me. Por outras palavras, não é apenas algo que Deus diz que está disposto a fazer por mim, é algo que eu digo, eu gosto tanto do teu rosto. Salva-me. Vocês têm uma outra expressão no Salmo 119, nos versículos 135. 119, 135. Faz resplandecer o teu rosto sobre o teu servo e ensina-me os teus decretos. É outro pedido. O resplandecer do rosto sobre mim é aquilo que eu quero que Deus me ensine. É a comunhão que eu quero ter com Ele. É o relacionamento que eu prefiro com Ele mais do que com qualquer outra coisa. E é interessante. Há tantos outros salmos. Há o Salmo 80, versículos 3, versículo 7, versículo 19. Há o Salmo 89, versículo 15. Esta ideia do fazer resplandecer o rosto é transmitida nesses salmos em tantas outras coisas que nós, quando as lemos, chegamos a uma conclusão simples. Se os cristãos percebessem o que significa Deus fazer resplandecer o seu rosto sobre eles, não teriam medo da salvação. Não teriam dúvidas sobre a sua salvação. Não teriam qualquer dúvida sobre a sua identidade. Não teriam também qualquer dúvida sobre a sua missão. Teriam prazer no seu relacionamento com Deus. Nunca mostrou o seu rosto. Talvez pela simples razão que o seu rosto mostra-se na intimidade. O seu rosto assume contornos decisivos quando nós nos decidimos a conhecê-lo mais intimamente. E por isso, esta manhã, talvez seja este o melhor convite. Quando nós saímos com a certeza de que Deus faz resplandecer o seu rosto sobre nós, saiamos também com a decisão de o querer conhecer mais e melhor, para que na contemplação do seu rosto, o nosso próprio rosto, a nossa própria identidade, o nosso próprio eu, seja transformado. Amém.